Semana falando sobre as forças invisíveis. Você conversa com o seu negócio, com a consciência da sua casa, dos seus negócios, como que é? Vamos falar um pouquinho disso, sobre as consciências hoje, as forças invisíveis? Bom dia, bom dia, bom dia. Giselda Galvão, consultora. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta às 8 e 8 da manhã. Ontem eu falhei, não deu, não rolou. Não teve jeito. Hoje estou cá. Gente, vou aguardando o pessoal entrar aí. Vamos falar continuar falando essa semana, né? Sobre forças invisíveis. Estou fazendo a semana das forças invisíveis. E também, assim, passando para comentar com vocês que dia 22 e 23 tem o curso avançado das forças invisíveis. Porque o nível 1 é criando com as forças invisíveis. E o nível 2 avançado é esse que vai ocorrer agora dia 22 e 23. E que por coincidência, sem eu perceber, teve uma aluna que falou: você percebeu que você está fazendo o nível avançado exatamente na mesma data que você fez o Forças Invisíveis a primeira vez, ano passado? Eu falei: uau! Gente, olha que coisa mais interessante. Isso é lidar com as forças invisíveis. A gente não tá consciente do que tá rolando. E olha só a coincidência, né? Bom dia para quem tá entrando. Bom dia, Marcelo. Tudo bem, querido? Forças Invisíveis avançado 22 e 23 de junho agora. Sem ser esse final de semana, no outro. Já estamos às vésperas. Tô eu aqui, gerando, monitorando, criando um conteúdo bem peculiar. É curso pra gente adulta, tá? Mimizento não rola, não. Não adianta vir mimizento, não, né? Eu brinco, mas é sério, né? Não quero ninguém. É curso pra gente adulta, não é pra gente mimizenta, não. Ai, gente, nossa, não vem cansar minha beleza, não. Brincadeira, sabe? Mas assim, é pra gente levar no bom humor, na leveza, né? Porque quando eu cheguei nas Forças Invisíveis, que eu comecei a trabalhar nesse sentido, assim, mais consciente, facilitando, cuidando, né? Do meu campo, trabalhando, fazendo tudo que eu ensino. Gente, foi uma peleja. Ixi! Aí é que a gente vai percebendo. Aliás, a gente só entende depois que passa, porque bate numas ondas bem punk, né? Pessoalmente, né? No meu caso é bem interessante, né? Eu posso falar que o meu caso é daqueles assim, extrapolativo. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a lidar com as forças invisíveis, é que eu fui percebendo o tamanho da engrenagem gigantesca que eu represento, da potência, da condição, e o quanto que eu estava estagnada, sendo parasitada, né, em todos os níveis. E aí, por séculos dos séculos seculorum, amém. Ah, gente, o babado, eu vou falar com vocês, foi um babado. Coisa de doido. Contar pra vocês, ninguém acredita no babado que foi. Mas estou cá. Gente, a coisa mais gostosa que tem no mundo é você se deparar com esses desafios gigantescos. Gente, eu me sentia completamente soterrada debaixo de camadas e camadas, né? De um monte de coisa. Entidades, seres e contratos, À medida que a gente vai se libertando disso, é muito gostoso, porque você começa a ficar, todo dia você fica mais leve, todo momento você fica mais leve. E quando você adquire o curso, você vai fazer a parada, você não vai ficar dependendo. É óbvio que muita gente que compra o curso são clientes meus, a grande maioria. São clientes que eu atendo, faço sessões, às vezes a pessoa, periodicamente, a pessoa vai percebendo, já tá na hora de eu fazer outra sessão e tudo. Isso aí, gente, vai de cada um. Tem gente que faz uma sessão e nunca mais volta. Mas por quê? Dá uma alavancada muito grande, mas pra ela aquilo tá bom.
E aí ela vai, né, no fluxo da vida. Gente, cada um faz as suas escolhas, tá tudo certo. Né? Eu não quero ninguém dependente de mim, não precisa disso. Mas a questão dos cursos é para tornar vocês independentes, para vocês poderem fazer essa transformação mais profunda dia a dia na vida de vocês. As forças invisíveis, quando a gente entra em contato com elas, você ressignifica toda a sua trajetória, sua vida inteira, tudo é ressignificado. Suas relações, tudo, você olha para tudo é outro olhar, é outra pegada, é uma vibe completamente diferente. E aí você começa a lidar com essas coisas e querendo ou não, a sua consciência obrigatoriamente, ela tem que expandir, não tem outra forma. Tem uma pessoa aqui que eu não consigo nem ler o nome. Tu conhece há 2 dias, te conheci há 2 dias no canal do Flávio Vale, estou amando suas lives. Que bom, que bom. Eu não sei se é menino ou menina. Terezinha, Terezinha, ô Terezinha querida, que bom que você tá aqui, seja bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. O pessoal sempre fala comigo, tô maratonando nas lives, vai maratonando e vai expandindo consciência, usando ferramenta. E depois de escolher, vem fazer um atendimento comigo, uma sessão assim fantástica para poder. O pessoal que morreu, eu falei assim, abalou Paris. Então, assim, é para abalar Paris, sabe? Abalar tudo, o alicerce todo e liberar e tirar toda a caca que tá enfiada debaixo do tapete. Você nem sonha, nem imagina. Você pode, eu posso falar, gente, vou falar uma coisa aqui de cadeira. Você pode rodar tudo que é templo, né, casas esotéricas, espiritualistas, tudo, você não vai achar o que eu faço. Aonde eu vou, se eu achar alguém, se vocês acharem algum dia alguém que vai onde eu vou, me apresenta, que eu vou adorar conhecer. Aonde eu vou, nas linhas do tempo, as coisas que cavacam, o que levanta, a liberação de votos, de pactos, de contratos, de palhaçada, de um monte de coisa que já expirou. Tem gente que eu pego antes, o processo da pessoa, às vezes, isso não é regra, antes dela entrar no sistema da Terra. Isso às vezes acontece, e até comum. Se for necessário, abre para mim. Às vezes não abre na primeira, mas abre na segunda sessão. Aí a pessoa entra para mim e fala assim, Zelda, posso fazer uma sessão só? Claro, pode fazer, tudo tá valendo. Vai expandir profundamente. Só que na grande maioria das pessoas, elas fazem elas veem toda aquela, né? Aquela expansão em todas as áreas da vida dela. A vida dela fica muito mais fácil, mais leve. O que ela faz? Quero mais, quero mais. Isso é normal. Vai de cada um. Não tem regra. Bom dia para todo mundo que tá entrando, meus amores. Estão falando das forças invisíveis. Tudo meu online, Terezinha, tudo online. Eu faço a sessão online não existe necessidade de estar presente, né? Eu trabalho eu acesso qualquer campo, qualquer coisa, em qualquer lugar, tempo, dimensão, espaço, qualquer coisa. É uma das minhas habilidades. Eu vou em qualquer informação. Na realidade, eu acesso o banco de dados, vamos falar assim, né? Eu tenho acesso direto, eu vou lá no banco de dados, blá, 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 e eu sei o que é dado, tem dado colocado artificialmente, o pessoal chama de implante, mas é muito mais sério do que pensa. Tem muita informação que vocês nem imaginam. Aí, você quer conhecer, tem o curso das forças invisíveis, o primeiro curso básico, que de básico ele não tem nada, é gigante, muito poderoso. E agora tem o Forças Invisíveis avançado. Só pode fazer o avançado depois que fizer o básico. Não tem como. É o único curso que tem pré-requisito, porque senão a pessoa vai ficar boiando. E eu vou entrar com conceitos, conhecimentos, assim. Gente, é pra gente adulta.
Eu já tô falando aqui, que fique registrado, entendeu? É para adulto, não é para os mimizentos. Ai, gente, eu me dou o luxo, sabe, de oferecer o meu trabalho, mas eu digo para as pessoas, o meu trabalho, a minha sessão é para gente adulta, não é para mimizento. Então os mimizentos às vezes batem em mim, né, e fica, daí a pouco sai tudo correndo. Porque eu dou, né, a pessoa, ela não vai fazer uma sessão querendo que eu fale com ela, passando a mãozinha na cabeça. Tem hora que tem algumas pessoas que elas têm um padrão muito claro, muito claro. Isso é algumas pessoas, tem um padrão muito forte, a pessoa não quer abrir mão, por exemplo, de ser vítima. E aí eu atendo uma, atendo duas, e aí a pessoa não, porque todo mundo chega para ser o quê? Equilibrado, harmonizado, ter mais consciência, né? A cura passa pelo processo de autoconhecimento. Você vai cutucando a pessoa, você fala, ó, você tem que, né? Olha só o espaço de vítima que tá rolando aí. Aí dando um toque. Aí você vai na segunda e tal. Na terceira, a mesma coisa. Aí eu já dou um saculejo, mas assim eu falo com a pessoa, assim, poxa, acorda, meu amor. E tem gente que não quer ser acordado, na realidade, porque não é só a pessoa, são as companhias, toda a atmosfera, todas as entidades que estão juntas, porque se ela despertar, todas as entidades vão ser obrigadas a se realocar, vamos falar assim. Quem tá no parasitismo só mamando ali, o que vai acontecer? Ah, vai ter que, né, caçar um. Tem gente que não dá conta, é raro, tá? É muito raro. Eu fico feliz que as pessoas que me procuram, que me acompanham, pela própria energia, né? A gente tem uma energia magnética, eu atraio pessoas mais maduras. Então, assim, às vezes eu vejo colegas reclamando, né, de clientes e tal. Eu falo, eu não tenho queixa dos meus clientes. De vez em quando, assim, uma vez a cada 2 anos, sei lá, 1 ano, aparece uma pessoa meio, né, meio descompensada e tal, e tá tudo certo. É muito, nossa, o pessoal vem com garra mesmo, com ganas. O pessoal chega e fala assim, não, eu quero expandir isso aí, eu quero conhecer isso aí, o trabalho. E eu vou oferecendo, não tem nada assim escondido, amarrado. Eu abro muito o jogo aqui nas lives, na medida do possível, né? Porque o público em geral, eu tenho que respeitar isso. Também não tô aqui para ficar escandalizando, nem criando polêmica, não tô afim disso, não tenho tempo para isso. Agora, quando vem para um curso, dentro do Zoom comigo, aí vai ouvir um monte de coisa, a gente abre, né? É online mesmo, viu, Terezinha? É só você entrar em contato no meu WhatsApp, que tem meu WhatsApp aí, né, nas lives aí, em tudo que é post do Instagram. E aí você entra em contato que eu passo os valores, a gente combina a agenda seu horário. Bom dia, Lorene. Tá boa, querida? Ah, que bom, querida. É maravilhoso o trabalho e é único mesmo. Nossa, gente, eu fico vendo. Eu tenho maior apreço, sabe? Por determinadas linhas de expansão da consciência e tudo. Mas a pessoa que fica só falando dentro de uma estrutura de conhecimento, você vê que ela tá toda formatada por um conhecimento muito limitado, é só aquilo. Saiu um pouco daquilo, foge. Você percebe quando você vê a pessoa falando, normalmente fazendo uma live, né? Falando alguma coisa, você percebe a formatação. Não estou aqui falando mal. Eu estou aqui comentando com vocês a questão daquilo que não está expandido realmente. Porque não adianta ficar só... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não adianta ficar só na teoria. Tem que ter prática. Gente, eu posso falar, eu sou muito bem resolvida com a idade que eu tenho no meu corpo, apenas 61 anos, porque isso aqui, nessa realidade, eu sou um bebê, que começou a entender
Gente, eu comecei a entender as coisas mesmo, pra lá dos 50, que eu comecei a olhar e falei, gente, como eu sou tolinha, como eu sou tolinha, para algumas coisas. Aí uma vez eu lembro que eu postei um post, eu coloquei um post assim, né, que uma coisa que estava rolando, achei muito legal, né, eu passei a estar bem, a ser feliz, né, em plenitude na minha vida, depois que eu deixei de ser besta. E eu brinco muito com isso, né? Eu gosto de trazer essa expansão com leveza, com alegria, né? E aí o que acontece? Quando eu vou fazer agora Forças Avançadas, a Lúcia tá aqui, a Lúcia já comprou o Forças Avançadas Invisíveis, né, Lúcia, querida? Então, tá toda animada, já fez o 1, agora vai fazer o 2. E a gente vê, a pessoa começa a colocar em prática na vida dela. Essa semana, essa querida aqui me falou, eu tive um atendimento com ela falou comigo, o tanto que ela tá usando as ferramentas e que tá dando resultado, assim, é no dia a dia, gente, é na hora do vulco que a gente vai pôr em prova essas ferramentas. Né? Muitas vezes você tem um problema difícil, sei lá, dentro de família, uma confusão, uma briga, sei lá, um dissabor, um comportamento de alguém familiar que não tá legal e tudo. Você vai usar as ferramentas sem querer controlar o outro. Não é controlar, eu vou fazer um negócio aqui que eu vou te controlar. Não é isso. É muito além disso. Então, assim, isso a gente vê o resultado. Eu falo, olha, eu entrego meu trabalho com a maior tranquilidade do mundo, porque eu sei que dá resultado. Agora a ferramenta é o seguinte, tem gente que gosta de colecionar a ferramenta, e tá tudo bem, não tem problema. Mas quando você compra uma ferramenta, você leva para casa aquelas ferramentas, né? Coloca lá um painel de ferramentas penduradas, né? Coloca tudo lá naquele local que é reservado só para, né, as ferramentas. Você comprou as ferramentas, colocou tudo lá. Só que passa um ano, 2, ninguém usa aquilo, fica parado. Que valor que tem isso? Você está colecionando, tudo bem, pode colecionar? Pode. Às vezes o fetiche da pessoa é olhar aquelas ferramentas, ir lá, limpar e falar, ai, que lindas minhas ferramentas. Né? E não usar, tudo certo. Não tem problema, mas se você pega e começa a usar aquelas ferramentas, criar objetos, situações, fazer adaptações, né, coisas na sua casa, sei lá, no seu carro, onde você quiser, ou na casa de um amigo, né? Ah, gente, é tão legal. Você usa a ferramenta, você fala, puxa vida, como é legal ter essa ferramenta aqui. Olha que facilidade que é lidar com o meu dia a dia com essa ferramenta. É igual cozinha. Ferramenta, por exemplo, na cozinha. Eu adoro ter tudo à minha disposição. Todos aqueles, sabe, aquelas... o foyer, aquele fuá, sei lá, que bate ovo, a concha, não sei o que lá, é um espremedor, um negócio que espreme a batata, né? Você tem, eu adoro ter todos os instrumentos necessários. Tem um negócio de furar coco que é eficiente, adoro água de coco. Eu tenho uma ferramenta super simples, mas que super funciona. Eu abro qualquer coco com ela. Então, assim, me facilita a vida, né? Eu que tenho que fazer, então vou fazer bem feito, em grande estilo. Eu adoro as ferramentas, sem frescura, né? Mas eu gosto muito. Eu acho que ferramenta é tornar a nossa vida mais leve, mais facilitada e com grandes resultados. Fica claro... Todos os meus cursos são gravados, Lúcia. Todos são gravados no Zoom e a pessoa tem acesso. E a gente, sinceramente, espera que as pessoas façam bom uso do acesso, né? E cada um assume a responsabilidade do que está fazendo com aquilo. Eu entendo o seguinte, que eu trabalho com pessoas, eu sempre acredito que os meus alunos são maduros,
né? Que são pessoas amadurecidas, até que me prove o contrário. Fuê. Ah, Lorene, você sempre me salvando, Lorene. Fuê. Obrigada pelo fuê. É isso mesmo, adoro fuê. Eu ovo. Ah, eu adoro minhas ferramentas de cozinha. Gente, vocês não têm noção, vem umas novidades por aí. Deixa acabar a obra que eu vou contar para vocês as minhas peripécias. Fogão a lenha e tudo. Fiquei doida agora. Até parece que eu sou da roça, que eu pego assim. Ô, gente, eu tô me divertindo demais. Tem que divertir, né? Eu já cheguei na fase que eu quero só diversão. Eu trabalho com muita seriedade, mas com diversão. Às vezes quem faz sessão comigo, às vezes me vê, né? Às vezes tá no maior perrengue. Maior perrengue, né? Aparecem uns caras assim bem interessantes, né, para vir tomar satisfação comigo. Afinal de contas, quem é que tá tirando o TT da boca deles? Ah, não! Quem que é essa criatura? Até parece que sou eu, né? Toda uma equipe tem toda uma estrutura de trabalho, né? Que não tem brincadeira, não. Meu trabalho não é para amador, né? Pra gente descolada mesmo, é que, né? Sabe que veio. Eu tenho uma consciência, eu não fico definindo nem nada, mas é óbvio, né, que eu tenho um trabalho, algo grandioso por trás da forma que acontece. Então, assim, vem, sabe, aí vem aquele ser muito interessante, tomar satisfação, botar medinho em mim. Quem que tá tirando o TT dele? O TT dele. Ai, os bichos ficam bravos. Aí que vem, né? Aí é com a Gigi. Eu fui lidando com isso ao longo da minha vida. Não foi brincadeira, né? Para chegar aqui foi um parto. Vários partos, assim, para chegar nisso aqui que tá hoje. Essa leveza. E eu ainda brinco, às vezes, dependendo, eu ainda dou, né? Ainda falo alguma coisa, tenho uma comunicação. Muitas vezes, dependendo da hierarquia do ser, assim, né? Aquelas coisas, eu falo que são as potestades, né? Que escolheram o parasitar e blá, 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 blá. É óbvio que eu tenho muito respeito, porque eu não tô aqui para brincar com isso, né? Mas tem momentos que eu até brinco com alguns seres e tudo. Eu começo a rir, eu falo, olha, não adianta você vir brigar comigo. Não sou eu que defino, não sou eu que decido o que vai ser, o que não é, não. Eu sou gari. Eu só fico trabalhando aqui, ó. Eu só faço meu papel de interface de comunicação com quem tá na matéria, nessa dimensão, e os outros. Não sou eu que decido. Não adianta você vir brigar comigo. Eu falo claramente, isso é a pura verdade. E sem julgamento, porque se você começar a jogar, se entrar numa parada dessa com uma gota de julgamento, vai rolar no chão, o negócio vai pegar fogo. Não é brincadeira, não. São frequências muito fortes, fortes mesmo. Não é pra, sabe, você entrar num tsunami de energia que se você der uma amolecida, te carrega. Ah, Geraldo, o que acontece? Pode acontecer um monte de coisa. Na sua vida pessoal, depois, saúde, um monte de coisa. Então, assim, a gente tem vamos falar assim, é uma edificação. Eu edifiquei durante 61 anos nessa realidade. É lógico que aconteceram muitas coisas antes para chegar nisso, óbvio. Isso é uma construção. Mas isso foi uma edificação nessa vida de 61 anos, 60 anos de muita dedicação, gente. Muita dedicação, muito perrengue. Nossa, muita lambada, ixi. Né? Experimentei muita coisa nessa realidade dentro do conceito, né? Das doutrinas, tudo. Andei por muita, até na Índia eu fui, gente. Eu vi muita coisa, mas eu lidei com muita coisa, né? Eu ainda tenho vontade de fazer assim
uma live um dia assim, aí tem que ser à noite, uma coisa maior, para contar a minha experiência na Índia. O que foi aquilo? Até hoje, gente, eu lembro disso quase todos os dias. De tão profundo, de tão fora da casinha que foi. Né? E aí, assim, eu evito te contar também porque envolve seres. Ser que todo mundo idolatra, que todo mundo adora, né? Fazer ritual para ele. E eu sei, e eles, gente, todos os seres que se apresentaram para mim. Eles se apresentaram quase assim, exatamente o que eles são. Ninguém fica com firula comigo. Eu falo, por que será, gente? Que história que é essa? Ninguém, sabe, chega e me joga mesmo e fala, mas assim, eu brinco que é escrachado, sabe, assim, blá. E aí eu não gosto de ferir suscetibilidades. E aí eu evito contar os causos porque envolve, né, crença de muitas pessoas que ficam aí, né, fazendo ritual para isso, para aquilo. Tá tudo certo. Eu já passei por isso. Não tô falando que é errado, que não pode fazer à vontade, só que são controladores, né? Fazem parte do sistema. Então, que as pessoas não entendem, né? Bom dia para quem tá entrando. Então, gente, quantos graus que tá aí? Me conta, vamos dar uma leveza nisso aqui. Hoje é o dia dos namorados, né? 18 graus aqui em Dayatuba, do lado de Campinas. Como que tá aí? Me fala aí, gente. Coloca aí pra mim. Quantos graus que tá aí na sua cidade? Põe assim, cidade e a temperatura. Então, gente, o que acontece? A realidade, independente da gente querer escolher ter contato com a verdade, com o que é mesmo, essa simulação que nós estamos vivendo, né? Essa projeção holográfica. Se você escolhe, que não escolhe tá tudo certo também, mas quem escolhe entender, experimentar, perceber mesmo o que é isso, lidar com tudo isso com facilidade, com leveza e tudo mais, eu indico para fazer esses dois cursos, o da força, criando com as forças invisíveis, e agora em junho vai ter, dia 22 e 23, criando com as forças invisíveis, avançado. É curso para gente adulta, não é para mimizento. 15 graus. Chocolate, é isso aí. Você tá em São Paulo, Lorene? Né? Capital, é isso? Acho que você tá na capital, não é? Depois você me fala. E 15 graus aí é mais frio, né? Aqui tá 18, em Dayatuba. De dia, assim, o sol já saiu, porque, gente, o sol tá torrando. Nós estamos vivendo o máximo solar, né? E ninguém sabe. Tá todo mundo acreditando no aquecimento global. Eu me fico rindo, né? E eles vão mascarando, eles vão contando um monte de mentira e vão mascarando e todo mundo jura que é aquilo e não é, né? Nós estamos caminhando para, né? Tem que pesquisar o máximo solar, qual que é a fase que nós estamos passando, o que está acontecendo, né? E ninguém olha, ninguém nem percebe que a Lua mudou completamente a posição, né? A Lua mudou completamente os posicionamentos dela, de fase. Ninguém percebe. E aí vai, todo mundo na dimensão da inconsciência, continuando na inconsciência, e cada um escolhe, é capital, isso mesmo, Lorene. Lorene, mas seu menino é muito lindo, parabéns, muito fofo. Então, essas ferramentas vão trazer condição para que você expanda a sua realidade. Itatiaia também está a 15 graus. Terezinha, você está em Itatiaia, estado do Rio. Mais cedo estava bem mais baixa a temperatura. Uau! Aí é friozinho, né? É no interior do Rio, né? Tô certo?
Eu acredito que sim, que eu conheço gente que mora, conheço gente que mora em Itatiaia, estado do Rio. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, para quem está entrando. Então, gente, o que acontece? Quando você se liga, você se torna mais consciente das forças invisíveis. Você começa a perceber, você não precisa, às vezes as pessoas me perguntam assim, Giselda, para poder entender, lidar com esse assunto, desenvolver esse trabalho, eu tenho que ser um vidente, um clarividente, ver seres, ouvir e tal. Não, claro que não. Pode ser ou não, a sua habilidade, ela permanece a mesma, a sua habilidade está aí. Entende? A sua habilidade você vai descobrir. E tem habilidades que você, durante todo o percurso do conhecimento desses cursos, você vai aprender a lidar, você vai descobrir um monte de habilidade que você nem sonhava. Você fala, aí você percebe ao longo da sua vida que você sofreu sintomas das suas habilidades e não tinha consciência. A Lorene aqui. Depois te mando foto, do menininho. Você tem o mais velho também. Manda aí, mamãe. Fica só em volta do pequeno, manda aí do mais velho também. Que gracinha. Família linda. Então, gente, quando você entra em contato, você abre a percepção para essas outras realidades, para essas outras dimensões, você começa a ter a possibilidade de usar ferramentas para você tornar a sua vida muito mais leve. Muito mais leve. E quando você entra eu brinco assim, quando você entra no reino quântico, de perceber energia, você começa a perceber energias, conhecer, trabalhar, lidar com conhecimentos, com seres, com tudo. Consciências, você vai entendendo que o universo, tudo à sua volta, tá? É pura consciência. Sua casa tem consciência, sua roupa tem consciência, sua mesa tem consciência, seu carro, tudo tem consciência que lhe é própria. E isso tudo nos traz essa comunicação. Quando você abre as portas, essas possibilidades de comunicação e tudo, sua vida fica muito mais divertida, muito mais leve, muito mais interessante. Porque o que acontece? No seu dia a dia, você sai da mente, você treina, um treinamento para você sair da sua mente. Que mente? A mente é uma programação de controle coletivo e individual. Quando você entende isso e começa a expandir além disso, porque não adianta você bater de frente com a mente, querer controlar a mente, não passa pelo controle, é você expandir, ir além. Quando você expande, você consegue perceber o controle da mente. Aí você começa a ficar muito mais presente e muito mais consciente dos seus pensamentos. Aí o pessoal fica o tempo todo, não, porque tem que meditar. Meditar é fantástico. Mas quando você expande a sua consciência, você começa a entender a manipulação da mente, que ocorre através do mecanismo, né, da mente, dessa programação. E aí você começa a ver um monte de pontos de vista que você começa a comprar de pessoas, a pôr para dentro do seu sistema, quantidade de pontos de vista que não é seu, que você colocou dentro. E que você está vivendo a partir disso, né? Então, quando você aprende a lidar com as forças invisíveis, fica tudo muito, muito, muito mais fácil. Porque a partir dessa comunicação, você pode também criar situações, criar facilidades. Fica muito divertido mesmo. E você indo além, você expandindo além, você fica presente e consciente na sua vida aqui agora muito mais.
E a grande 99,99% das pessoas que falam que estão conscientes, elas não têm consciência do que é ter consciência. Elas acham que a consciência está na mente delas. Ah, não, mas eu estou muito consciente que se eu fizer isso aqui vai dar isso. Isso não é consciência. Isso é a mente que mente, te controlando, né? Criando uma série de pontos de vista. Lidando, isso tudo está implantado de forma coletiva, por exemplo, né? Então você, quando vai tomando posse de si, estando mais presente, consciente, você vai expandindo, você vai percebendo o jogo. E aí você vê, quando você vê uma pessoa tá conversando com você no trabalho, no seu dia a dia, ou dentro da família, seja em que ambiente for, você consegue perceber o nível de controle mental que ela tá. É lógico que você não vai brigar com ela, você não vai esfregar aquilo na cara dela, não é isso. É você estando consciente. E interessante é o seguinte, quando você é a pessoa mais consciente do ambiente que você tá, você controla a parada. Você pode, não é controlar, você pode criar situações favoráveis para aquilo que você está querendo resolver. Então você tem predominância. Quem tem mais consciência predomina. Seja numa reunião de negócios, seja numa reunião familiar, seja em qualquer coisa, em qualquer ambiente, você predomina. Caso você escolha. Ou não. Às vezes você escolhe sentar só ficar observando calado. Tá tudo certo. Entende? Mas o legal é que você tem condição de transformar os ambientes, as situações. Gente, só com a sua presença, vibrando mais consciência, mais clareza, mais consciência, mais clareza, você já muda qualquer ambiente que você entra. E é muito interessante. Tem pessoas que não vão te suportar normalmente. Às vezes você vai numa festa, sei lá, numa reunião, pessoas que não vão te suportar. E também as entidades, os seres que estão com ela, não querem nem ouvir falar, porque a sua energia está vibrando num padrão desconhecido e desagradável para ela. E aí, sabe aquela fala que a pessoa fala assim, fulano é metido? Ai, é antipático, não sei o que. Gente, isso aí, a pessoa sentiu o cheiro de algo que expandiu mais do que ela. E aí a pessoa fica desagradada, né? A famosa inveja, né? Vou ter que sair para trabalhar. Vai lá, querida. Por nada, Terezinha. E fica gravada, né? Essas lives também você pode acessar a hora que você quiser. Perfeito, entra sim. Eu tô à sua disposição, querida. Aí a Roseli, querida, aqui, é desafiador controlar estar consciente. Não, mas a gente não controla nada, não. Controlar é suicídio. Se você tentar controlar a realidade, você vai se consumir. Não é isso. Você vai gastar energia e não vai resolver nada. Não é controlar, é lidar com a realidade. É você estar sempre expandindo, usando ferramentas, fazendo perguntas. E aí você expande e não controla nada, mas você interage, você manipula a realidade. Essa aqui é bem por aí. É para manipular a realidade. Se nessa realidade aqui, da forma como ela é construída, se você não manipular a realidade, você vai ser manipulado pelo sistema, simples assim. Vamos lá. Silenciar a mente, estar presente, expandir. E quando você não consegue silenciar a mente, você usa a ferramenta. Tem umas ferramentas que são boas da gente mantrar, né? Não posso falar aqui na rede aberta, né? Mas nos cursos eu dou algumas dicas muito interessantes para você poder sair, né? Dessa situação de estar sendo controlado. Gente, as forças invisíveis, elas controlam o mundo material. Ponto.
Se você se tornar consciente e começar a expandir, eles vão perder o controle sobre você. Ponto. Isso é uma realidade. E quando você sai do controle deles, aí tem gente que não aguenta, fica mimizento. Porque é lógico, gente, você vai sair do espaço de controle de seres que estão te parasitando há milênios, chupando de canudinho você. E você não quer que eles vão pra cima de você? Pra te botar medo, pra te coagir. Quando vem alguma coisa assim, você pode saber que você tá no lugar certinho. Só que você vai fazer um exercício vibracional tão intenso, expandindo a sua consciência, vai chegar uma hora que você vai para um outro patamar e não desce mais. Porque primeiro você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vai chegar uma hora que você vai e fica. Quando você conseguir ficar, aí você vai assistir a Matrix olhando para ela. Em alguns momentinhos, né? Uma situação mais pessoal, mais íntima, assim, te dá aquela puxada, você fala, epa, escolha isso não, volta pra lá. É assim. E quanto mais você treina e quanto mais você faz a musculação, porque isso é uma musculação consciencial. E aí quando você expande e chega nesse patamar e consegue se manter a maior parte do tempo, parabéns for you. Esse aqui é o objetivo, você se manter. Então até a pessoa manter, chegar e ficar nesse outro patamar, é que é o babado. Agora tem pessoas que ficam só tentando. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Sobe um pouquinho, não aguenta. Ai, eu não dou conta. Ai, porque é muito isso. Ai, os mimizento não vai pro andar de cima. Gente, sinto informar, vocês vão ficar bravos comigo. Por isso que eu falo, esse curso de Criando com as Forças Invisíveis avançado é pros fortes. É pros adultos, de verdade. Não é pros mimizentos. Entende? Porque enquanto você ficar no mimimi, você vai ver só um pouquinho assim, nem chegou lá no meio do caminho, já tá voltando. O mimizento, ele só sabe reclamar. Ele reclama de tudo. Ele fica de mimimi com tudo. Gente, eu tô falando isso porque eu já estive nesse espaço, meus amores. Eu não tô aqui falando que todo mundo faz assim e eu faço assado. Não, eu já estive nesse espaço todo, eu posso falar isso assim com total liberdade, com leveza. Eu fico rindo, entende? Nossa, vocês não têm noção do que foi pra mim isso. Olha, eu me libertei de determinados mimimis meus a nível de percepção, de lidar com forças invisíveis. É coisa de pouco tempo pra cá, coisa de 2 anos pra cá, que eu dei um boom. Porque eu vivia reclamando. Eu não conseguia me libertar desse estado são pontos de vista e tudo, né? E aí eu fui fazendo muita limpeza, muito trabalho energético. E foi uma hora, gente, água mole em pedra dura, tanto bate, até que fura e furou. Eu consegui romper várias barreiras. Todo dia eu tenho um desafio, toda hora eu tenho um desafio. Mas consciência é para os fortes. É para quem tá afim mesmo assim, ó, regaça a manga e vai. Estar empoderado, forte, é uma escolha, tá? Qualquer um pode estar. Agora a pessoa que é muito, sabe aquele estilo assim, muito assim, que não quer sair disso. Eu não tô dizendo que a pessoa tem que ser grossa, nada disso. Ela se fortalecer. Dentro do ser dela, ela se empoderar e trazer o ser grandioso que ela é. E muscular, expandir consciência e trazendo isso e abrindo espaço. Porque o mimizento, ele se intimida, ele retroage a qualquer coisa. Por quê? Gente, mimizento é um nome carinhoso para as vítimas dessa realidade, né?
Isso eu já fui muito vitimosa. Eu brinco assim, é muito vitimosa. Entende? Eu já passei muito por isso. De vez em quando eu vejo que eu tô querendo ir pro espacinho, pro quartinho da vítima. Tem um quartinho, sabe? Aí de vez em quando eu percebo que eu tô doida pra ir pro quartinho da vítima. Eu falo, rapá, para com essa palhaçada agora. É assim que eu faço com o meu, para com palhaçada. Vocês acham? Gente, é muito sedutora, essa realidade é muito sedutora. A gente é muito, nós estamos muito viciados no quartinho da vítima, do mimimi. Não é brincadeira não, meu amor. Tem que muscular mesmo. Você tem que... Exige uma... Você se vê de uma forma muito verdadeira e clara. Né? Você tem que tirar todas as mascarinhas e olhar para você mesmo e falar aí, cadê a vítima aí, né? Você ter consciência de que existe uma disparidade entre conscientes e inconscientes nessa realidade é uma coisa muito natural, que é assim, né? Quem governa, quem reina, quem manda nas massas, coordena, oprime, controla essa realidade, essa estrutura, né? Esse sistema da Terra, tem muito mais inteligência e capacidade e níveis de consciência. Nível de consciência não quer dizer que a pessoa seja boazinha, legalzinha, não. É um predador, de repente, né? Que é isso que as pessoas não entendem. São seres extremamente potentes, inteligentes em níveis, né, gigantescos, sem uma gota de sentimento, e são predadores. E o que vai lá, vai lá no São Google, faz uma pesquisa. Qual que é o comportamento de um predador? E aí qualquer semelhança não é mera coincidência. Aí você vai ver um monte de coisa. Parasita, predador, eles predam, né, o planeta, né, todo o sistema, toda a população, e eles também têm uma questão, gente, de se alimentar, parasitar energeticamente. Então, vai lá assistir O Destino de Júpiter, vai se divertir, aquele filme é ótimo, mas você entender mais ou menos, mais ou menos, como que essa realidade aqui funciona. Aí você fala, bem que a Giselda falou. Mas é com bom humor, né? Não é Não vai pro quartinho da vítima, do mimizento, por favor. O quartinho do mimimi, você tranca ele por fora, põe uns 3 cadeados, tranca, nunca mais, pra você ter desculpa, você não conseguir nem entrar lá mais. O meu, já passei um monte de tranca, eu falei, aqui eu não entro mais. Tem momentos que... Ai, gente, eu falo assim, você toma vergonha nessa cara que você tá querendo ir pro quartinho do mimimi da vítima. Uau, como pode melhorar, hein? Gente, você tem uma entidade dentro de você que clama pelo vitimismo. Muitas vezes eu tenho tido esses dias o cuidado de devolver de onde veio pro remetente o tempo inteiro, porque tá muito, eu fico assim olhando o que tá acontecendo, né? Ou eu tô expandindo muito e tô tomando consciência cada vez mais. Gente, eu tô percebendo a radiação de fundo, a informação que eles estão emanando dentro da Matrix, assim, a nível de medo, de controle, de tudo. Eu tô sentindo isso o tempo todo e isso tá me criando um desconforto muito grande. E eu tô procurando, né, achar as ferramentas o tempo todo para que eu possa expandir num nível que eu não fique mais percebendo essas energias. Tá um desafio que vocês não
vocês não têm ideia do tamanho do desafio que eu tô vivendo aí de um mês pra cá, 45 dias, não sei, não sou muito boa para contar tempo, mas tá bem desafiador. Aliás, esse ano, né, de fevereiro pra cá, eu falo com vocês que tá muito desafiador. Mas nós não vamos pro quartinho do mimimi, não vou virar vítima e vamos trabalhando. E sempre pedindo qual é a consciência, qual a consciência que pode se abrir aqui para mim, qual a consciência que eu posso ter com relação a tudo isso? Estou fazendo perguntas sem parar. Muitas coisas eu estou percebendo, porque aí são várias camadas, né? Tem aquela questão do nosso DNA, tem a questão da ancestralidade, eu consigo perceber em algumas camadas aonde que isso está entrando, a outra do coletivo, da outra tem clientes, sabe? Eu vou mapeando tudo isso. Eu trabalho assim, eu tô relatando para vocês que essa semana eu tô falando das forças invisíveis. Tô contando para vocês como eu faço. É lógico que eu tô num nível hard, né? Qualquer um de vocês pode fazer, pode, faz os cursos e aprende. E pratica. É possível sim. Mas eu tô contando para vocês a que nível que a coisa tá chegando para mim, né? Então aqui é o meu diário, eu estou, né, me colocando, contando para vocês aí, para as poucas pessoas que estão dispostas a ouvir esses disparates conscienciais. Vamos lá. Sair do infantil e viver no adulto exige responsabilidade. Não, exige escolha. Tem que escolher. E sabe, Roseli, a gente nunca tá preparado, porque a gente sempre tá... Me mostra o caminho, me mostra o caminho. Gente, a gente não sabe nada, Roseli. Eu tenho hora que eu falo assim, me mostra o caminho. Tô cansada, me mostra o caminho. Gente, eu tenho, por exemplo, às vezes eu tenho pessoas, às vezes tem época que eu tenho que fazer alguma coisa aqui na chácara e eu tenho que ter alguém trabalhando aqui dentro da chácara, né? Gente, esse é o maior desafio da minha vida, né? A pessoa tá ali e ela tem toda a questão pessoal, ela tem todo o universo pessoal dela. E aí eu tenho que lidar com isso. É fácil? Não, pra mim é. Mas eu também agora vou virar um bicho que, ninguém pode entrar aqui, eu não posso fazer. Não, vou fazer, né? Tem que pôr tijolo, tem que instalar isso, fazer aquilo, vão fazer. Vão arrumar aqui, vão arrumar ali. Eu adoro inventar moda e tá tudo precisando. Existe uma necessidade, porque tá tudo se fazendo por agora. Ela não tá pronta, né? O lugar onde eu tô não tá pronto. Onde eu escolhi tá. Então tem muita coisa a ser feita. Então a gente vai, né? Faz uma coisa aqui, outra ali. Agora exige o quê? Pessoas. Né? Aí, assim, a gente tem que ter muita tranquilidade, né? Porque tem a turma dos entregadores que vem. Gente, vocês não têm noção. Cidade pequena também tem isso, né? E tem as posturas, as falas, as invasões energéticas, né? Que você fica assistindo e olhando e tudo. E pessoas também no dia a dia nosso. Vão trazer para o dia a dia, pessoas com as quais você se relaciona, né? A pessoa às vezes vem com uma intenção, você tá careca de saber o que ela tá querendo, né? Aí assim, dependendo do carinho que você tem por aquela pessoa e tudo, né? Você convive com o melhor dela naquele momento. Eu sempre fiz isso, agora mais do que nunca. Eu tenho procurado fazer isso, porque senão, meu amor, a gente também, né? Vai ficar numa antipatia tão grande também que ninguém não vai dar o dia a dia, vai ficar um pouco complicado. Eu também tô num momento de pressão. Tá na panela de pressão, Roseli? Nossa, essa pressão. Eu já tive muito na pressão. De vez em quando, tem alguns momentos do dia que a pressão vem, eu falo, pode parar. Essa realidade, ela nos oprime energeticamente. É fogo, né? A tendência dessa realidade é fazer isso com a gente.
A gente tem que ficar esperto, né, Roseli? Depois que escolhi viver uma vida grandiosa, é todo dia um desafio. Ah, sim, claro. É isso aí, Roseli. Mas já fiz a minha escolha e vamos que vamos. E vamos que vamos. Você não pode abrir mão da sua escolha. E vai. Né? Não seja covarde. Eu sempre... Ô, gente, eu sempre, na minha trajetória, às vezes eu olhava, o negócio tava um perrengue. Eu olhava e dizia, você é um ser grandioso, uma pessoa, uma mulher, ou você é o quê? Né? Não seja covarde, vambora. Agora, tem que saber lidar com tudo isso. Essa realidade é desafiadora. As pessoas estão muito reativas. E elas estão em desordem. Todos nós temos nosso nível de desordem inconsciente. E quando cutuca, aperta o botão, a gente tem que parar e olhar para isso. Só que as pessoas, no nível de inconsciência que elas estão, elas não vão fazer isso. Então você vai fazer, mas o outro não vai. Então, saber lidar. Gente, a coisa mais gostosa do mundo é o outro vir querer criar uma situação, brigar e ir pro ringue. Ele vai pro ringue. E você aprender a não entrar no ringue, deixar ele sozinho no ringue. E simplesmente seguir o seu caminho. Agora, quando a pessoa te chama e você pula no ringue, aí você vai, né? Você vai gastar a energia que precisa. Eu não tenho energia para isso, mas, nossa, não quer nem ouvir falar. Nem. Ah, Messi querida, bom dia. Messi, essa live tá muito legal, viu? Tô falando das forças invisíveis de uma abordagem muito legal. Você assiste, tá? Meus amores, então eu vou ficando por aqui. Tudo verde aí, Gigi. Quando amadurecer vai ficar um espetáculo. Pois é, menino. Você viu só? Você já pensou a hora que eu amadurecer? Que coisa maravilhosa. Ah, hoje eu falei, hoje é o dia do verdinho. Olha que delícia. Ah, eu tenho brincado tanto com esses looks aqui pra live. Eu adoro, eu acho o máximo, eu acho uma delícia. Fico toda feliz. Com os meus brincos coloridos e tudo. Ah, eu acho tão divertido, né? É o que eu falo, eu faço porque é divertido. Porque o dia que deixar de ser divertido, eu não faço mais. Ah, não faço não. Então, meus amores, sábado agora, Touch Vibration. Vão mudar. Gente, você só muda depois que você muda o estado vibratório. O universo reconhece, a linguagem que o universo reconhece é estado vibratório. Então, vamos mudar o estado vibratório com Touch Vibration. Sábado, 8 horas da manhã. Gente, você pode comprar para você, para quem você quiser, para os seus afetos. A pessoa não precisa autorizar ou saber. Tá valendo. É uma energia harmoniosa, inteligente, que entra no sistema e é transformadora. A minha vida depois do touch foi outra, né? Antes do touch e depois do touch. Tô falando sério. Transforma completamente, vale a pena, viu? E aí você entra lá no meu WhatsApp, manda o Pix, R$37 por pessoa, gente. E é em grupo, é maravilhoso, transforma, muda a vibração, expande a sua vida pessoal, financeira, afetivo, relacionamento, saúde, tudo. Você vai se tornar muito mais consciente, vai vibrar muito mais, vai ser maravilhoso. Os depoimentos que eu tenho recebido são fantásticos, vale a pena, tá bom? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Vamos, né, torcer para que amanhã eu possa entrar aqui novamente na live e trazer mais consciência essa semana falando das forças invisíveis. Estou adorando, tá? Beijo grande e até a próxima live.